Não é 1 milhão, nem 2, nem 10. E se você está fazendo essa conta assim, você já começou errado. O ponto é o seguinte: viver de renda não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre como esse dinheiro trabalha para você. E sabe por que quase todo mundo erra essa conta? Porque confunde renda com patrimônio e confunde expectativa com método. Fica comigo até o final desse vídeo porque hoje eu vou fechar essa conta do jeito certo com você e você vai ver que ela não tem nada de intuitivo. Você vai descobrir porque duas pessoas com o mesmo patrimônio podem ter resultados completamente opostos. Eu sou investidor e analista fundamentalista e nos últimos anos eu vi essa pergunta aparecer de forma quase que obsessiva, principalmente agora com juros mudando, inflação pressionando e muita gente vendendo a ideia de renda passiva fácil. Deixa eu te contar uma coisa, eu já fiz essa conta errada no passado. Eu olhava para o dividend yield isolado, projetava uma renda linear e ignorava o risco escondido. O resultado, a conta parecia linda no Excel, mas não se sustentava na vida real. E é exatamente esse erro que a maioria continua cometendo hoje. Então presta atenção, porque eu vou te ajudar a mudar isso agora. Eu vou te mostrar como muda completamente a forma de pensar essa pergunta. Quanto dinheiro você precisa não é o ponto de partida, é o ponto de chegada. Um dos erros mais comuns de quem quer viver de renda é fazer a pergunta certa, porém do jeito errado. A pessoa pergunta quanto dinheiro precisa, quando na verdade deveria perguntar qual é a renda que precisa para viver confortavelmente. Isso acontece por um viés psicológico clássico, o viés da ancoragem. Você vê alguém dizendo que vive de renda com X reais e sua mente ancora naquele número. Só que você não vê o custo de vida daquela pessoa, o risco que ela corre, muito menos a consistência dessa renda. Olha só um dado importante. Estudos de planejamento financeiro mostram que a maior parte das pessoas subestima gastos recorrentes de longo prazo, principalmente em saúde e a inflação no estilo de vida. Ou seja, a conta já nasce errada. Quem começa pelo patrimônio quase sempre termina frustrado. E tem mais um detalhe muito perigoso aqui. Muita gente assume que a renda será estável para sempre. Só que o mercado não é estável. Empresas mudam, dividendos variam, ciclos econômicos apertam e por aí vai. Então, se esse não é o caminho, qual é o jeito certo de fazer essa conta? Vamos organizar isso do jeito certo. A lógica correta vem do planejamento financeiro clássico, usado por investidores profissionais e gestores patrimoniais. Ela aparece em livros de finanças comportamentais e também na prática de investidores de longo prazo no dia a dia. E funciona assim. Primeiro, nós precisamos definir a renda mensal líquida desejada, não como um sonho. Sonhar é importante, mas aqui estamos falando de vida real. Então, uma pessoa que ganha R$ 4.000 por mês e trabalha como CLT, que não tem muita perspectiva de crescimento de renda rápido, não adianta definir que quer ter uma renda de R$ 50.000 em 10 anos. É preciso trazer para a realidade. Quanto custa manter o seu padrão de vida hoje, ajustado, é claro, para a inflação. Depois vamos transformar essa renda mensal em renda anual. De forma muito simples, basta multiplicar por 12, sem segredo algum. Vamos fazer isso porque investimentos analisamos em base anual e não mensal. Agora é hora de definir uma taxa de retirada sustentável desse retorno. E aqui é onde mora o coração do método. Não é quanto o ativo paga hoje, é o quanto você pode retirar disso sem destruir a construção do seu patrimônio. Aí sim, você calcula o patrimônio necessário a partir dessa taxa de retirada. E aqui sim o número vai aparecer, mas como uma consequência e não como um ponto de partida, entende? A definição da renda, ela precisa vir antes do patrimônio, sempre.
Mas presta bastante atenção nessa parte, porque muita gente escorrega aqui. Nós vamos aplicar isso na prática para garantir que não vai ter erro. Imagina uma pessoa que precisa de R$ 8.000 por mês para viver bem. Multiplicado por 12, isso vai dar R$ 96.000 por ano. Aqui nós já temos então definida a renda anual necessária dessa pessoa, que é R$ 96.000. Agora a gente vai definir a taxa de retirada, e aqui muita gente erra feio. Isso porque um dividend yield de 10%, por exemplo, não é a taxa de retirada, é o retorno do patrimônio. Uma abordagem conservadora, usada em estudos como a regra dos 4%, ajustada ao Brasil, costuma ser ali entre 5% a 6%, dependendo do perfil e dos ativos em carteira. Mas vamos utilizar 4% para simplificar. O cálculo do patrimônio, então, deve ser 96.000 dividido por 0,04. Isso nos levará a um total de R$ 2.400.000. Isso significa que você, retirando apenas uma parte do que rendeu e deixando o restante reinvestido, vai conseguir cobrir a inflação, garantindo o seu poder de compra e garantindo que o seu dinheiro não suma em 10 anos. Mas se o meu dinheiro rende 10% ao ano e eu preciso de R$ 96.000, não seria R$ 900.000? Não, porque se a gente fizer a conta tão simples assim, não vamos estar considerando a inflação, crescimento de patrimônio e outras variáveis importantes. Só que assim, esse patrimônio não pode também estar mal alocado. Não adianta nada chegar no número e investir sem critério algum, sem método. As pessoas erram mesmo sabendo a teoria. Elas caçam dividendos altos, ignoram riscos, concentram demais e assim quebram a consistência da renda. Percebe como duas pessoas com o mesmo patrimônio podem ter resultados completamente diferentes? Agora que você já entendeu isso, nós precisamos entrar nas armadilhas que você deve evitar enquanto coloca isso em prática. Mas antes, se você quer transformar tudo isso que estamos falando aqui em prática real, no nosso site existem calculadoras e simuladores gratuitos que te ajudam a tomar decisões melhores nos investimentos. É só acessar mundoinvestidor.com, entrar em ferramentas e escolher calculadoras e simuladores. Lá você consegue aplicar o conhecimento, testar cenários e evoluir de forma mais consciente como investidor. Então, quando esse vídeo terminar, dá uma passada lá e aproveite todas as nossas ferramentas. E se esse conteúdo está te ajudando de verdade, agregando valor na sua vida, clica no botão de se inscrever e vem fazer parte da comunidade de investidores de valor que mais cresce no Brasil. Agora sim, deixa eu te mostrar aonde a maioria tropeça, mesmo depois de calcular do jeito certo. O primeiro erro é confundir dividendo alto com renda segura. Um corte de dividendos, de repente, pode ser uma grande frustração quando não levamos em conta de que é renda variável. O segundo erro é algo que nós já conversamos aqui: ignorar a inflação. Quem faz isso sofre uma perda silenciosa de poder de compra ao longo dos anos. Mais um erro é concentrar em poucos ativos, colhendo uma renda instável e risco maior desnecessariamente, porque não vai estar bem diversificado. Além disso, não revisar a estratégia frequentemente também é um erro muito comum. O que mais vemos no mercado é um investidor com patrimônio suficiente no papel, mas renda insuficiente na prática, porque escolheu ativos errados. O problema então não é quanto você tem, é os ativos que você escolhe e como você retira essa renda. Então, qual é de verdade a mentalidade correta para viver de renda? O grande insight desse vídeo é que viver de renda não é um número fixo, mas sim um sistema que combina a renda necessária, a taxa sustentável, bons ativos, é claro, a disciplina, a consistência. Quando você entende isso, a ansiedade diminui, você para de perseguir números mágicos e começa a construir processos. Investir para viver de renda não é buscar o máximo retorno, é garantir a máxima previsibilidade. Se você quer aplicar isso com método, sem passar anos testando, errando e ajustando sozinho, o próximo passo lógico é aprender a estrutura de uma carteira pensada
para renda sustentável. Não é sobre um ativo, é sobre o conjunto, é sobre clareza, consistência e economia de tempo. Então você precisa se perguntar, você está tentando chegar em um número ou você está construindo um sistema que se sustenta no tempo? Pensa nisso, porque essa resposta muda tudo na sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo.